Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E hoje nós vamos falar sobre leitura de imagens. Deixar claro que quando eu separei leitura de imagens, é uma sequência de aulas que já estão na plataforma Gonçalves Dias. Nosso canal no YouTube, vai lá, segue, curte, compartilha, divide e consome nossas aulas, por gentileza. Porque vale muito a pena, porque vocês precisam muito disto aqui no Enem. Vocês não têm noção. Por quê? Porque você olha, você não sabe interpretar o que você olha. Maior problema da prova no Enem de linguagens e códigos. Só tem um detalhe, isso não é um, abre aspas, privilégio só de quem é aluno, isso é um privilégio, abre aspas novamente, de todos nós que olhamos as coisas e não sabemos interpretar. Então essa leitura de imagens é uma sequência de análise de obra, entre outras coisas. A leitura ou interpretação é de extrema importância para que você não faça isto aqui. Eu vou repetir porque eu já falei várias vezes. Ah, eu acho, mas não acha, meu irmão, não acha nada. Isso é cansativo. Tu não pode fazer a leitura a partir de uma imagem que tu olha na internet ou numa rede social e acha que aquilo é verdade. Pesquise, interprete, entenda, analise, reavalie, ache as fontes. Ou melhor, pesquise as fontes. Não ache nada. Não ache nada. Eu vou repetir para quem não entendeu. Não ache nada. Você tem que interpretar, entender, compreender e aprender. Por quê? Porque a gente não fecha a arte só num conceito. A Primavera de Botticelli. Bom, aí você tem mais ou menos 500 espécies de planta, 200 tipos de flores pintadas, flores de laranja, tal, tudinho representa o casamento. Então eu fiz uma análise, porque a gente já fez essa avaliação antes, de como entender os elementos e recursos. O que mais tem no quadro que eu não vi? A Vênus, que é o símbolo do amor, né, no meio, bem aqui ela, com o conflito do Cupido. O Cupido aponta para as três mulheres e este aqui é Apolo, né, o macho criador, o alfa. E aí ele vai engravidar as três ninfas e ela vai ter a primavera, que é justamente a Vênus que foi engravidada, para que eu tenha a ideia do desejo sexual ali do lado. O professor, tem isso tudo na obra? Pois é. Aquilo que eu falei para vocês. Uma leitura de imagem, ela tem vários fatores, várias etapas, a gente já trabalhou sobre isso, e agora entender como fazer a leitura, o que são os significados. Eu trouxe algumas telas para a gente discutir sobre isso, e ao mesmo tempo a gente vai discutindo, a gente vai analisando a análise e leitura de imagens. Que tipo de conhecimento eu tenho ao sentir? O que é arte? O que faz um objeto ser arte? Por que a arte deve ser bela ou não? Me parece bela ou não? Será que eu compreendo o que eu estou vendo? Né? Quais são as funções da arte? Né? Já viram esse quadro? Pois é. O Filho do Homem, do René Magritte, é um autorretrato do próprio artista. Consiste em um homem, o que eu vejo, com um chapéu de coco, chapéuzinho arredondado, né, o nome dele é assim, em pé em frente a um pequeno muro. O mar e o céu nublado ao fundo. O rosto do homem é ocultado por uma maçã verde parando no ar. Eu estou descrevendo o quadro. Os olhos podem ser vistos nas laterais da borda da maçã. O braço esquerdo, o meu braço esquerdo, ele está por trás do corpo. Bom, a outra análise do que eu não vejo, do que eu não, mas eu simplesmente não quis entender e ler. A maçã esconde o rosto parcialmente, é visível, mas é oculto. Algo acontece constantemente. Vamos entrar no setor simbólico. Tudo que vemos esconde outra coisa. A maçã está escondendo alguma coisa que eu não vejo. As máscaras da gente escondem isso. Né? Sempre querendo, estou falando máscaras por causa da Covid que a gente está fugindo ultimamente. Né? Sempre queremos ver o que está escondido. Será que eu tenho interesse e curiosidade em ver o que eu não sei? Sentimentos intensos e conflitos. Será que as pessoas têm sentimentos escondidos e eu não consigo perceber? Entre o visível que está escondido e o visível que está presente, o que eu vejo e o que eu não vejo? Como analisar uma obra de arte? Já falamos isso. Análise objetiva, visual, análise subjetiva, simbólica, que eu acabei de fazer, ambas. Análise segundo o ponto de vista formal, é agradável ou não? A sintaxe visual, ponto, linha, forma, cor, organização visual. Envolve o contexto histórico, a temática, a organização de elementos, uma pesquisa mais abrangente. O professor precisa disso tudo. Gente, isso tudo vai internalizando. E na hora que você internaliza isso, fica mais fácil. Eu só tenho que fazer a pergunta: o que é que eu estou vendo? Eu acho. Não acho nada.
Época, técnica, tema, recurso utilizado pelo artista. Alguém disse aqui no estúdio. Então, isso eu já vi essa obra. Gente, eu amo essa obra. Por que eu amo essa obra? Porque essa obra é o que nós somos hoje. O Grito do Monkey, originalmente o Grito da Natureza. 4 obras foram feitas, sendo 4 originais, não é só um quadro. Uma noite eu estava. Monkey disse, ou Manche. Uma noite estava caminhando e a cidade estava de um lado e o fiord do outro, ou seja, a região natural do rio e plantas. Eu me sentia cansado e doente. Parei e olhei para o fiord. O sol estava se pondo e as nuvens ficando vermelhas como sangue, como acontece no nosso pôr do sol aqui. Senti um grito passando pela natureza. Pareceu que eu ouvia a natureza gritando. Eu pintei este quadro, pintei as nuvens como sangue e a cor gritou. Essa é a visão do artista. Há alguns historiadores, uma inglesa chamada Sue Prideaux, acho que é isso, né? Ela diz o seguinte: o mais belo dos pôres do sol, mas ao mesmo tempo viu de longe o manicômio onde Laura Catherine, a irmã mais nova, era maníaca depressiva. Aí eu vou falar uma situação que é muito comum, né? Ela disse o seguinte, né? Se ouvia os gritos dos loucos e ouvia os gritos dos animais. O quadro possui a frase seguinte em algum ponto aqui que eu não lembro, mas acharam, só podia ter sido pintado por um homem louco. Aí a pergunta para vocês: algum de vocês já se sentiu sufocado e quis gritar, mas o grito não saiu? Algum de vocês já se sentiu sozinho no meio da multidão e parece que você vai enlouquecendo com gritos na cabeça? Ou esse quadro ele te diz mais coisas sobre o que a gente vivencia hoje? Pois é, por isso que a aula chama leitura de imagens. As habilidades na hora de leitura de imagem, novamente para reforçar, isso é uma coisa que a gente já bateu em cima. O assunto, o que a obra enfoca, a expressão, o que eu interpreto quando eu olho a obra, né? Qual a intenção do artista? Olhar, reolhar e interpretar. Período histórico, vou ser redundante. Imagem, autor, origem, qual tipo de mídia, falar, sentir, isso tudo é uma leitura de obra. Eu não tenho que perder muito tempo sobre o que eu vou analisar, mas na hora que eu internalizo isso e eu estou repetindo, eu já passo daquela fase do eu acho. Não ache nada. Amo esta obra, acabei de comentar sobre isso. Né? Modestus Broco fez uma obra chamada Redenção de Cã. Né? A mulher preta tem uma filha com uma cor de pele menos retinta e ela diz, passou a vida inteira, minha avó passou por isso, e ela diz: minha filha, casa com um homem branco para limpar a cor. É racista o que eu estou dizendo? É, mas é um fato que um espanhol que fez parte da Academia Brasileira de Artes Visuais, na Academia Imperial de Belas Artes, e aí ela agradece a Deus porque o neto nasceu branco e não preto. Então, conteúdo factual. O que é o conteúdo factual? É o que a obra representa ou exibe objetivamente. Aquilo que eu fiz antes para mostrar para vocês. Exemplo: uma mulher preta, uma mulher menos retinta, um homem branco, um bebê branco. Né? Eu tenho algumas amigas que são pretas, que têm filhos de pele branca, com traços indígenas e pretos, e que já foram chamadas de babá do próprio filho em festas por causa de racismo estrutural. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pois é, esse conteúdo factual, ele tem versões bem interessantes. Na música, são os sons que produzem a gente quando a gente ouve. Na dança, é o encontro da cena em si, os corpos dos bailarinos. Nas obras não figurativas, as descrições das formas são o conteúdo factual. American Gothic, de Grant Wood. Bom, esse quadro me dá medo, não vou mentir para vocês. Sabe aquele filme de terror americano que tem um monstro lá, um capeta lá em cima, alguma coisa? Pois é. O interessante é que é o típico casal, né, o pai com a filha, americano dos anos 30, 40, 50 mais ou menos. Né? Eu vou ser sincero, se eu olhasse este senhor com este garfo na mão, que eu não sei como é o nome disso, como é que é o nome desse negócio, meu Deus, uma forquilha na mão, utilizado para lavoura, para a área rural americana, eu saia correndo. O interessante é que o quadro não é nada disso. O quadro, né, o representante é o dentista do artista e a filha é a irmã do artista, o Byron McBee e a Nan Wood Grant. O quadro na época foi vendido por $300 e recebeu a medalha de bronze na categoria de melhor quadro. Só que ele criou um estilo de arte americana chamado de cena americana, como o homem é o regionalismo americano daquela época. Olha que interessante. Kandinsky, professor, eu olhei um quadro desse e não entendi nada. Pois é, esse não entendi nada, você não quis ver o que estava lá.
A gente já falou de abstracionismo. Ele fala de sensações apocalípticas num ritmo mais geométrico e frenético, né? Falando sobre industrialização e homem. Bom, eu não vi nada disso. Mas você gostou? O que te incomodou? Não te incomodou? Ele te diz alguma coisa? São essas perguntas que devem ser feitas na hora de você avaliar, né? Lembra que eu falei de sentido factual? Eu não sei o que significa, mas achei bonito. Tá disso aqui. Quero colocar na porta do meu apartamento. Eu acho que vai ser um pouco exagerado, porque ele é grande, mas eu acho que vai chamar atenção. Mas aí eu vou atrás do que é, o que representa e por que me chamou tanta atenção. São chamados de aldravas, aquelas pum, pum, que bate na porta. Assim, todo filme de vampiro tem um negócio desse aqui. E eu gostei, né? São feitas em antigas em bronze e latão. Representavam poder econômico. Não é isso aqui é caro hoje em dia. Na época era mais caro ainda. Ponto de vista expressional, a decapitação de João Batista. Gente, isso já me incomoda, só a história em si. Olhando alguém que vai ser morto, vai ser decapitado, e aí você traz a história bíblica toda, a gente está em época de Semana Santa, chegando aí, né? E você se sente incomodado. Esse é o objetivo expressional, a vista expressional. A vista técnica, eu olho, eu sei que é Jesus Cristo no colo da Virgem Maria, La Pietà. Linda a obra, tecnicamente ela é perfeita. Quais são os materiais? O que foi feito? Por que tem tanta dobra de roupa? Já coloquei um aluno pequenininho no colo de uma aluna bem maior para a gente ver fisicamente se isso era possível. A gente descobriu que não é. Então o artista ele omitiu ou imaginou alguma coisa que não é possível. Bom, de qualquer forma é fabulosa a obra de Michelangelo. Ponto de vista estilístico, né? Em que tempo, em que lugar a obra está inserida historicamente? Ela é integrante da cultura de um povo, né? Ela tem um conteúdo que gera um fator coletivo, todo mundo entende. Qual é a justificativa dessa pluralidade de estilos? Esse conteúdo estilístico, essa vista, ela fala do mundo cultural e como a arte se relaciona. Exemplo, Escola de Atenas de Rafael Sanzio, que foi pintada no Renascimento, que é a visão dele sobre como seria um local onde todos os intelectuais gregos fossem discutir, né? Pode ser a nossa escola atualmente, mas representa literalmente a Grécia toda, ou melhor, Atenas toda, porque era composta só por gente que discutia filosofia, vida, intelectualidade, conhecimento na Grécia Antiga. A arte contemporânea de Adriana Varejão. Você olha uma obra dessa, deixa a obra dela que é contemporânea, você parece estar vendo um azulejo, uma faiança do século XVIII, barroca, quando na verdade ela pinta como se fosse uma pessoa daquele período, já que a gente tem a sensação de que é um azulejo antigo, com temas atuais, racismo, violência, representação etnográfica, miscigenação, processo de violência no processo de colonização, é bem interessante. A impressão que se tem é que é uma peça histórica quando você está falando de uma coisa atual. Ponto de vista atualizado. A obra não se limita apenas àquilo que ele mostra ou simboliza, ele tem mais coisa por trás. Além desse estilo, a obra se completa com aquilo que nela vemos. Aí você vai entrando. Gente, e eu estou falando de artes visuais, mas isso é estendido à música, ao teatro, ao cinema, às séries que vocês assistem, à produção audiovisual. Essa leitura de imagens, ela é generalizada. As estampas das camisas que a gente usa, o espaço em que está inserida a coisa, como é feita a reforma de uma cidade urbanisticamente, entre outras coisas. A obra pode ser vista de uma maneira diversa, originalmente pensada pelo artista. O artista pensou uma coisa, mas eu vejo outra. A moça com um brinco de pérolas, né? O artista imaginou uma coisa, mas o que eu vejo? Eu vejo uma mulher bonita, eu vejo uma mulher que era talvez a empregada, está vestida como se fosse a dona da casa, né? Os elementos da personagem são muito exagerados para um ser humano normal. Tem muita fama, né? A simplicidade da obra talvez esteja numa fama que ela ganhou e que o artista talvez não quisesse nem colocar isso. Pois é, né? Há um foco no turbante azul e na figura. O brinco de pérolas é mais exagerado que enfatiza a obra. Quem foi ela? Por que ela foi pintada? Né? Alguns historiadores consideram a obra-prima do pintor barroco chamado Johannes Vermeer. O ponto de vista institucional. Bom, aqui entra o nosso maior problema atualmente. O que é a arte institucional? Aquela que ela já vem trazendo a história da arte que parece distante da realidade de todo mundo. Há pessoas que entram em um museu com o mesmo ar de reverência e contrição com o qual se ajoelham numa igreja. Problema lamentável no país. Cerca de 90% da população brasileira não vai a museus. Cerca de 80% da população brasileira não consome cinemas, principalmente depois da pandemia. Só para ter uma noção, no estado inteiro do Maranhão você tem 4 ou 5 cidades
inclusive na Grande Ilha, que tem cinemas. O cinema e a acessibilidade do cinema ao povo foi, inclusive, tema de redação, produção textual no Enem. Ou seja, você tem o cinema como arte, mas você não tem o cinema como acesso ao povão. Tem interiores do estado, mas a maioria que não tem sala de cinema. E fora de que as salas de cinema aqui em São Luís e em grande parte dos municípios dentro da ilha só funcionam em lugares fechados, em shoppings, e os valores são altíssimos. Eu não posso ir no cinema toda semana, sai caro. Então, essa situação onde historicamente a democratização do acesso à arte e o reconhecimento social da figura do artista são bem díspares. Ou seja, tentar levar cinema, teatro, música, artes visuais, shows para o povo. A arte ela não tem sido trabalhada para esse processo de democratização e popularização. Resultado, como é que as pessoas vão discutir sobre quadros, sobre arte, sobre cultura, se a pessoa não vai ao local onde eles estão? E quando a gente leva a arte para a rua, a arte urbana, o artista é chamado de vagabundo. Então a gente tem um problema bem grande aí. Né? Cobra. Quem é o Cobra? Eduardo Cobra. Ele tem um grafite bem conhecido numa loja particular que contratou Eduardo Cobra para fazer esse grafite. Professor, quem é Eduardo Cobra? Um dos artistas urbanos mais conhecidos no mundo paulista. Mas nós temos uma aula sobre arte urbana na plataforma Gonçalves Dias. Né? E o Eduardo Cobra, quando terminou de fazer um grafite aqui em São Luís, ele foi para o Japão. Só que ele já comeu muito pão ruim por aí, inclusive já teve problemas com a polícia por causa de arte urbana. Aí nesse momento o artista vira o vilão simplesmente por estar expressando a arte, aí é um negócio meio estranho. Bom, na Europa ele fez uma releitura de A Persistência da Memória de Salvador Dalí. Peraí, eu conheço esse quadro. Pois é. Na leitura do Cobra, o motivo da distorção é outro. Por cima das geleiras, olha a pegada com apelo, principalmente dessa questão do meio ambiente, né, onde as mudanças climáticas e o aquecimento global fazem a diferença. A geleira derretendo e a releitura do Cobra nessa obra do Salvador Dalí. É interessante quando você vê a obra também por outro ponto de vista, o ponto de vista comercial. E talvez esse hoje seja o maior diferencial. Por quê? Porque você tem artistas e você tem artistas que a mídia elenca e ele comercialmente vira caro. Exemplo, eu não vou entrar no mérito da questão, mas alguns de vocês já ouviram falar de Romero Brito, que é um artista brasileiro. E aí muita gente bate em cima, eu não coloquei slide aqui porque não é o foco, né? Mas muita gente bate em cima da minha área questionando se Romero Brito é um artista ou é um vendedor de quadros. Bom, o artista precisa pagar as contas dele. Em algum momento a obra dele vira comercial. Mas será que ele, comercialmente falando, ele perdeu a capacidade de pensar que ele é um artista que tem um apelo popular grande? Qual o valor comercial da obra? Por que alguns artistas conseguem emplacar, por exemplo, na música, no teatro, no cinema e outros não? Né? Em que momento algum estilo artístico é mais valioso do que outro? Como eu posso mensurar o meu trabalho e comparar a outro? Então, esse ponto de vista comercial também tem que ser analisado. Porque na hora que eu levo isso em consideração, eu acabo colocando os meus valores estéticos e acho, olha aí novamente o acho, que os meus valores estéticos vão definir o que é arte. Valor comercial de uma obra é uma soma de vários fatores. Primeiro, a matéria-prima empregada. Né? Eu vou utilizar uma água que tem uma garrafa de ouro, mas a garrafa foi assinada por um pintor famoso. Aí vale. A mão de obra necessária, todo artista tem essa mão de obra e é grande. Características finais do produto, raridade da peça e, eventualmente, notoriedade do artista. Por que um show de determinada cantora vale mais e um show de outro cantor vale menos? Eu costumo dizer que aqui em São Luís nós temos uma síndrome de vira-lata, e eu amo vira-latas. Né? Amo os cachorros, principalmente os vira-latas. Mas a gente acha que tudo que é produzido aqui é menos, vale menos. Né? Desde a antiguidade, a arte tem valor comercial que é atribuído. Não acho, né, novamente, que um artista faz simplesmente porque ele ama como qualquer profissional, mas ele precisa ter um valor mensurado à obra dele. Né? Precificar a obra faz parte do trabalho do artista, que a maioria de nós não tem. Esse enfoque comercial, ele vai literalmente montar a visão final da obra. Por exemplo, o Banksy, que é um dos artistas que eu bato muito em cima, ele fez ironia e sátira quando ele repintou uma obra de Monet e colocou
carrinhos supermercados na obra. E para finalizar, talvez uma que eu já mostrei aqui, que é uma obra do Benz que foi vendida por 25 milhões de reais. O Benz, que não é conhecido, ninguém sabe quem ele é um artista urbano. E na hora que bateram o martelo na obra, 25 milhões, o que, que aconteceu? O quadro foi destruído automaticamente e ele questiona, ele foi triturado. Qual é o valor da arte? Para que eu penso sobre ela? Né? Em 2018, e eu vou deixar para vocês esse pensamento. Qual o valor da arte? Professor Marco Dominici, um abraço. Fui.